jeito, eu não vou conseguir ter um crescimento se eu não tiver um corpo técnico para atender o cenário do mercado. Empresas fortes são empresas de cultura forte. E quando você tem uma cultura forte, essa cultura forte ela espelha aquele colaborador. Você não precisa mandar ele embora, ele mesmo Seleção sente... natural. Seleção natural, ele sente, cara, esse ambiente não é para mim, eu preciso ir embora. Aí tá tudo certo, né? Porque a gente tem uma cultura forte. Qualidade, ela tem que estar presente em todos os setores da empresa. Ela não pode ser somente um setor da empresa, né? A plaquinha lá, setor de qualidade, que é SMS. Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Grovecast. Já quero te convidar para seguir a gente aqui nas redes sociais, se inscreva no canal, marca o sininho aí para você receber as notificações. Nós já temos 2 episódios no canal, esse aqui vai ser o terceiro e hoje eu estou trazendo 2 convidados aqui muito especiais, são clientes e parceiros nossos. Estou trazendo aqui pai e filha, flamenguista, porque podcast tem que ser flamenguista, é critério de participação no podcast. E eu estou com essas 2 pessoas aqui muito especiais, que é o Moacir e a Natália, pais e filhos, empresários de sucesso, donos da RCQ, Controle de Qualidade. E eu quero apresentá-los aqui para você agora. Moacir, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, prazer enorme te receber aqui. Nath, prazer grande receber vocês Muito aqui. obrigada. Primeiro eu vou começar pelas damas. Ok. Tá? Nath, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Antes de a gente falar sobre negócio, eu queria entender um pouquinho sobre a Nath. Quem é a Nath, o que ela gosta de fazer. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Vai lá. Perfeito. Primeiramente, Wander, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra Legal. participar, né, do terceiro episódio do Groovecast, né? Uma parceria muito consolidada entre a RCQ e Groove. Legal. Bom, vamos falar da Natália, né? Tenho 32 anos, sou mãe de 2. Muito feliz, né, de ingressar na comunicação também. Atuo na RCQ como coordenadora de QSMS, né? Estou há 10 anos na área e fico muito grata assim, de participar, de poder ter essa troca de experiências, falar sobre marketing, falar sobre negócios, estar aqui nesse momento especial junto com o Moacir. Legal. E aí, Moacir, um pouquinho de você, flamenguista, roxo, que eu já vi no braço, eu já vi a marca aí no braço. Fala um pouquinho do Moacir, empresário, pai, enfim, fala um pouquinho sobre você. Moacir, né? Pai de 6, né? A RCQ, ó, vive, né, desses filhos. Hoje é muito importante, todos participam, né? São todos eles hoje participantes da RCQ. Fico feliz vendo a Natália, o desenvolvimento, o crescimento, né? Cresceu dentro da RCQ. E é bem importante aí, fico muito feliz, né? Legal. Isso é uma novidade para mim, né? Participar de um programa dessa forma com minha filha, né? Eu estou até emocionado. Cara, que legal, que bacana. É muito bacana assim quando a gente tem um negócio que ele boa parte das empresas, assim, das pequenas e médias empresas, elas surgem com uma cultura familiar, é família realmente, né? E realmente é muito bacana, assim, quando a gente tem pais e filhos trabalhando. Eu, por exemplo, vivo isso na Grove com o Yuri. E para mim é muito bacana ver o Yuri respirando o negócio que a gente idealizou, né? E ele tocando lá o negócio. Eu acho isso muito legal. É um legado que a gente deixa, né, para os nossos filhos. E criar os nossos filhos dentro do mundo do empreendedorismo é algo muito bacana, né? Porque eles acabam vendo na gente as alegrias, as tristezas, as conquistas, as perdas. E isso é muito bacana porque forja o caráter dos nossos filhos, né? Isso é muito legal. É espelho, né? Sem dúvida. E realmente emociona mesmo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Faz parte, né? Tá tudo bem. Moacir, fala um pouquinho pra mim, cara, de como é que foi a jornada sua enquanto empreendedor. Como que começou o projeto RCQ? Por que foi o quê? Foi uma oportunidade? Foi um planejamento? Como que a empresa surgiu? Bom, a RCQ ela começou em 96, né? 2 irmãos, eu e meu irmão, que tínhamos... A gente percebeu
o cenário que poderia nos acontecer buscando essa parte empreendedora. Eu sempre me vi empreendedor, né? Um pouco diferente do meu irmão, mas eu sempre me vi empreendedor. Desde escola, eu sempre estava participando daquela parte de empreendimento, né? Vendendo voto. Os malucos, são os malucos. Então eu sempre tive essa veia empreendedora. Mas a minha formação era técnica, né? Uma formação técnica, uma formação de bancada, tanto a minha quanto a do meu irmão. Mas seguimos aí com com essa criação, né? Vimos o mercado promissor na parte de metrologia, que é a nossa área, né? A parte de calibração de equipamentos. E daí começou esse sonho, né? Fomos envolvidos por esse cenário e no início dos anos 2000, eu, Moacir, né? Tive uma visão de Macaé, né? Que era a parte offshore, aquela parte do petróleo que estava começando a borbulhar, né? Então vocês não começaram em Macaé? Não, a empresa começou no Rio de Janeiro, Legal. subúrbio do Rio. Legal. Tá? Então, um mercado grande, né? Porque ali nós tínhamos a parte da indústria, a parte farmacêutica. Então a gente começou buscando a parte de usinagem para esse mercado. A RCQ ela foi inclinada para esse mercado. Tá? E aí já no início dos anos aí, finalzinho dos anos 90, né? 98, 99, a gente começou a perceber esse mercado do mundo do petróleo, o mercado offshore. Legal. E aí eu comecei a migrar para Macaé. Eu vinha terça-feira, aí ficava terça, quarta e quinta em Macaé vendendo, fazendo essa parte comercial, e sexta-feira retornava com o Rio cheio de ideias, né? E aí, realmente, o mercado começou a aquecer. Começamos a ter uma boa... fomos bem recebidos, né? pelo mercado de Macaé. Somos pioneiros aqui nessa área de laboratório, de calibração de instrumentos aqui em Macaé. Legal. Então, a gente viu a necessidade de montar... A primeira semente foi com uma base fixa, tendo uma secretária e um motorista. E eu fazendo toda a parte comercial. Né, vendendo. Verdadeiro vendedor de PAP, né? Porta a porta mesmo. Porta a porta, batendo lá, que a gente chama hoje no marketing de outbound, no digital, exatamente. isso aí é o PAP na porta, é o outbound na porta. Maletinha, né? Esse era o cenário daquele vendedor, né? Folderzinho, cartãozinho de visita. Isso aí, né? Porta a porta. Então isso aí foi muito bacana. Então daí o mercado começou a ter a necessidade de um laboratório aqui em Macaé. Legal. E aí faltou mão de obra, não tinha formação técnica aqui em Macaé. Tá? Eu não tinha... então eu tinha que trazer o pessoal do Rio de Janeiro. Na verdade, no começo foi meio que um Big Brother. Né? Eu morava com um monte Teve de que montar uma república, botar a galera ali para poder trabalhar. Isso. E cada um com seus hábitos diferentes, sim, né? Sim. Era uma coisa difícil no começo. República é complicado. É muito complicado. E aí foi formando, né? Tomando o jeitinho, né? Então a gente foi pegando os recém-formados, né? Em escola técnica, e fomos formando essa profissão de metrologia, porque não tem isso daí no mercado. Agora não, agora já tem a matéria metrologia, mas antes não. Né? Então a gente geralmente pegava aquele iniciante e vinha moldando do jeitão RCQ, né? Aquele jeito RCQ de ser. Como eu te falei no início, é uma empresa familiar, de cunho familiar. E aí, Natália já estava lá no Rio estudando, né? Se preparando, que sempre foi meu sonho, né? Ter um filho, principalmente na parte administrativa. Gestão, né? Gestão. Então, isso daí eu estava sonhando lá atrás, né? E aí, era o meu desejo. E aí, é o desejo dela? Porque às vezes nem sempre o nosso desejo é o desejo dos nossos filhos. Isso é verdade. Então, assim começou o cenário aqui em Macaé. Assim começou o cenário aqui em Macaé. Aí montamos uma empresa, depois um escritório, depois veio a parte de laboratório. Tá? A gente estava numa casa, né? Transformamos uma casa em empresa. Tá? Então hoje, a RCQ está numa área de 3 mil metros quadrados, com estrutura bem bacana, organizada, setorizada. Isso aí foi uma transformação, né? Foi uma transformação. Aí daí vem o Lucas, que é o segundo filho, que também veio estudando a área de mecânica. Né? Hoje ele é o engenheiro responsável da empresa. Então tudo isso aí foi realmente um trabalho meio que de formiguinha. Né? Feio de formiguinha. Começamos aqui com 3 técnicos.
Hoje a gente está aí com quase 40 técnicos aí na área E 19 anos aí de mercado. E 19 anos. Vai Na verdade, fazer são 20 anos. Não, Em são Macaé. em Temos Macaé. 29. Nós temos 29 anos de empresa. Caramba. E em Macaé, 19 anos. Vai fazer 20 anos. 20 anos. O que eu estou achando muito bacana do nosso podcast aqui é que os empresários que estão vindo aqui, eu até brinquei com isso no último episódio, que a gente aqui, nós não somos um podcast de guru de palco, né? E todo mundo que vai sentar aqui nessa mesa é quem vive os desafios de empreender na veia, de verdade, no chão de fábrica. O vendedor raiz, que é esse de porta a porta, que começou lá numa época que não se falava em lead, não se falava em CRM, não se falava em outbound, né? Era prospecção raiz mesmo, era gente com panfletinha, pastinha, o cartão de visita, tinha que bater lá, sentar para o cara, explicar, formatar a proposta comercial, pegar o telefone e ligar. Hoje as pessoas não estão querendo ligar mais. Evitam, né? Evitam ligar quando você fala de follow, de fazer acompanhamento de uma proposta, de um pós-venda. Os vendedores de hoje eles têm algumas resistências com relação a isso e você tem que estar educando, tem que estar colocando CRM, etc, coisa e tal. Mas o que eu estou me divertindo aqui é que todo mundo que está vindo aqui, cara, tem calo, tem vida real, sabe? Verdade. Tem um histórico aí até chegar onde chegou. E que, para quem empreende de verdade no Brasil, né, quem vive esse desafio diário, sabe que empreender no Brasil não é fácil. É um desafio diário. De um lado é os desafios governamentais, né, tributários e fiscais. De outro é a gestão de pessoas. Em outro é conseguir aquilo que você falou, mão de obra qualificada para atender às necessidades e os anseios do mercado local, né? Mas entendendo um pouco desse cenário todo, hoje, como é que você vê os desafios de crescimento da RCQ? O que você acha que impacta positivamente e negativamente aí em torno como desafio para o crescimento da RCQ? Bom, a primeira barreira que a gente tinha, a gente já falou aqui, foi mão de obra qualificada. Ok. Né? Foi uma das primeiras barreiras. A concorrência, que ela, em certo ponto, ela também é uma barreira. Né? É uma barreira. Hoje, como eu te falei no início, né? A RCQ é uma empresa pioneira. Né? Então a gente veio que dita o mercado. Né? E aí, como você está como referência, você tem aquela briga de a empresa ser batida, Okay. algo desse tipo. Então, isso aí também, né? A gente vê aí preços que não condiz com a necessidade ou com a tipo de atividade, né? Sim. Então, isso também é uma coisa que impacta bastante. Você ter uma estrutura qualificada, que você, né? Nós somos um laboratório acreditado pelo Inmetro, então temos toda uma estrutura por trás disso. Né? Você tem que manter uma empresa com toda aquela certificação e isso não é barato, isso tem custo. É o custo de operação. Né? E aí você competir com empresas que não têm essa certificação, né? Então fica, para manter essa estrutura, fica realmente um pêndulozinho a mais aí que você tem que acrescentar. Eu acho, e agora falando com a Nath, eu acho que o grande desafio do marketing e vendas, em cima dessa dor que você trouxe agora, é conseguir levar essa informação de forma clara para quem contrata o nosso produto ou o nosso serviço, né? Porque nós estamos no mercado muito técnico, né? Nós estamos num mercado que a visão deles é quem é que vai resolver a minha dor, né? E nem sempre o critério de contratação é preço, porque nós estamos vivendo um momento que tudo está sendo para ontem. E esse mercado de óleo e gás é assim, tudo é para ontem, né? Verdade. E urgência tem valor, né? Urgência tem valor. Então, eu acho que o nosso desafio enquanto marketing é conseguir transmitir para os clientes a importância do nosso valor, as qualificações e capacitações técnicas que nós temos e os diferenciais competitivos que a gente, enquanto fornecedor, tem e quais são as consequências que essa empresa vai ter se ela não nos contratar. E contratar uma empresa que não tenha nenhuma dessas certificações, por exemplo. Então é a gente conseguir entender esses meios aí e de fato, mostrar para o cliente o nosso valor. Dito isso, Nath, dentro da sua experiência hoje na empresa, tudo que você tem vivido, como é que você enxerga assim,
de modo geral, a visão do mercado, né, e a exigência do mercado com relação a isso. Para você, isso é bom, isso é ruim? Fala um pouquinho sobre isso. Eu concordo com a urgência, né? A gente vive isso diariamente. O mercado offshore, ele tudo é urgente. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer já esse contato com o cliente, entender a dor do cliente, sendo um diferencial da RCQ, e trazendo isso de forma positiva, com um corpo técnico qualificado, pronto para atender. Acho que assim, a questão da quantidade de técnicos preparados também, isso ajuda, né, na formação de equipes para atendimento em embarcações, o offshore. Hoje a gente tem, até falando de um diferencial, um container laboratório. Okay. E esse container laboratório é todo preparado com uma estrutura que a gente tem na base de equipamentos, de mão de obra, enfim, que a gente consegue deslocar esse container para bordo. Então, isso leva, né, a RCQ rapidamente para o cliente, né? Prontamente acessível. É um shopping, né? É um atendimento em company, em loco, com a estrutura da empresa móvel. Exatamente. Exatamente. Legal. Então, esse é o diferencial. Eu enxergo que quando a gente teve essa ideia, né, de ter esse investimento, de levar a RCQ prontamente para o cliente, à disposição, a gente teve um retorno muito positivo. Né? A gente conseguiu fechar contratos com um container laboratório, e isso facilita tanto para a RCQ ter essa gestão com o cliente mais customizada, porque todo o processo sistêmico, tecnológico, é todo feito preparado para o cliente. Então, esse é um desafio, né, que a RCQ ela precisou se moldar ao mercado, personalização, ter né? essa personalização, e alinhado também com o marketing, porque a gente entende que para levar isso e as pessoas enxergarem, né, os clientes enxergarem, opa, tem esse diferencial na RCQ. Não é só o preço, né, é o que você agrega de valor para o cliente, né? E de saving também, né? Não deixa de ser saving. Exatamente. Então, assim, a gente enxergou isso de forma muito positiva, ter essa troca. É importante também falar da qualidade e da segurança, né? Que aí eu vou falar do QSMS. Boa. Porque a entrega do serviço, o cliente ele não pode só pensar no valor, né? O valor é um todo. Valor que eu falo custo, né? Sim. É um todo. É a qualidade da entrega. E eu trago a filosofia que qualidade ela tem que estar presente em todos os setores da empresa. Ela não pode ser somente um setor da empresa, né? A plaquinha lá, setor de qualidade, que é SMS. Então, a gente leva isso para o nosso corpo técnico, administrativo, a qualidade na entrega, qualidade no atendimento e a segurança, né? Trazer os nossos técnicos com treinamentos para que a gente consiga entregar, né, o melhor serviço e ser esse o diferencial da RCQ. Bacana demais. A parte de investimento em pessoas e tecnologia, ela teve que se ajustar, né? Nós, da RCQ, precisamos se ajustamos com a necessidade do cliente. Isso fez toda a diferença nesses últimos 5 anos aí, fez toda a diferença. Você tocou num ponto importante de fazer investimento em tecnologias e investimento em pessoas. Só que, paralelo ao investimento em pessoas, eu acredito que vocês têm um outro desafio, que é a retenção dessas pessoas, para não perdê-las para o mercado, certo? Que é uma dor das empresas de quarta camada. E, baseado nisso, como é que vocês estão se preparando para isso? Ou se vocês já se prepararam para isso e vocês montaram algum planejamento estratégico para cuidar da retenção de talentos? Bom, o primeiro passo é que a gente realmente, esse crivo é atrás de talentos. Tá? O nosso crivo em relação a pessoal, a RCQ vem formando talentos. A gente pega da base, né? E vai formando talentos. E competir com empresas, a gente já sofreu isso aí recentemente, então a gente realmente tenta acompanhar de alguma forma, fazendo alguns diferenciais em relação à estrutura, à segurança,
Tá? É diferente de uma empresa que te contrata para prestação de um serviço, de um contrato, para uma empresa que vai te oferecer aí um desenvolvimento. A filosofia da RCQ é sempre aproveitar a prata da casa. Tá? Então a gente está sempre incentivando o nosso colaborador a se formar, buscar mais conteúdo e saber que ele vai ter sempre uma oportunidade, porque quando sai um lá de cima da pirâmide, né, eu não pego um lá de fora, eu sempre aproveito. Né? Então eles entendem que isso daí é uma forma de se manter e estar sempre ali numa empresa estruturada. E uma oportunidade de crescimento, né? E te dá segurança. Legal. E te dá segurança. Então isso é meio que uma filosofia da RCQ. Legal. É sempre aproveitar a prata da casa. Bacana. Então a gente pega geralmente recém-formados mesmo, né? E cada um tem aquele seu processo. Vem aquele teste de aptidão, tem uma aptidão melhor para o laboratório de temperatura, o outro para o laboratório de elétrica. É o fit, né, com um determinado setor. Isso aí. E aí a gente vai preparando aquele profissional. E aí vem aquela coisa de, gratidão, né? E aí vai se formando e pela RCQ ter esse ambiente familiar, é gostoso trabalhar ali, né? Você tem prazer em estar ali trabalhando, que é uma empresa que está... É isso aí. Eu estou bem próximo de todo mundo. Legal. Né? A gente tem um Grêmio lá que eu disputo lá, um tênis de mesa lá com um monte lá, dou até folga para quem me ganhar. Que bacana, sério? Cara, muito legal, muito bacana essa visão de vocês. E assim, todos esses desafios fazem parte mesmo. E a gente precisa entender como vencer cada um deles, né? Mas eu quero pedir um minutinho agora, porque a gente vai para o momento de agradecimento aos nossos parceiros. Eu quero agradecer a Adapt Contabilidade, parceiro nosso. O que você precisar na área de planejamento tributário, fiscal, contabilidade consultiva, tá? O link está aqui, você pode acessar o site deles lá, Adapt Contabilidade, que o João vai estar lá com a equipe dele pronto para poder te atender e levar para você uma contabilidade que efetivamente vai caminhar junto com você e vai ajudar você a desenvolver o seu negócio. Bom, falando um pouquinho agora da área comercial da RCQ, nós vamos entrar agora na linha do comercial, logo depois a gente vai falar de marketing, mas como é que hoje é a estrutura comercial de vocês? E além da estrutura, quais são os desafios que vocês encontram hoje enquanto comercial, projetando o crescimento da RCQ? Então, Wander, nós temos uma equipe bem estruturada comercialmente. Temos uma comercial focada para atender o cliente offshore, uma comercial focada para atendimento em embarcações, 2 comerciais para atendimento de contratos e também clientes spot, um consultor técnico, que é um diferencial também ter dentro do setor comercial um apoio mais técnico para ele conseguir analisar e entender qual a necessidade do cliente, tirar dúvidas, realizar visitas técnicas, delinear um projeto, a necessidade, dar esse apoio mais técnico pro orçamento, né? Para a viabilidade do orçamento. Só para eu entender, as vendas de vocês também são consultivas? Vocês, a ideia desse técnico também é para que ele possa ajudar o cliente na formatação do escopo de trabalho dele, ou o cliente já vem com a sua dor pronta e vocês resolvem? Bom, posso. O cliente ele vem com essa dor pronta e a parte do nosso consultor técnico é justamente esmiuçar, transformar essa dor num orçamento, num projeto de trabalho. Então, pela experiência técnica dele, né, da parte de ensaios e tudo mais, isso facilita na elaboração e delinear melhor para o cliente essa atividade. Então, isso facilita pela experiência técnica junto à parte comercial. Então, isso aí facilita muito. É um diferencial ter um técnico dentro do comercial. Exatamente, porque ele consegue fazer essa análise crítica do serviço, né? Seja até em loco, ele realizar esse delineamento, verificar qual é a real necessidade, porque é comum de ter dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala de calibração e ensaios.
lidar às vezes com um comprador que não consegue entender exatamente o que a área está tendo ali de necessidade, o consultor ele consegue se aproximar, entender a real necessidade, buscar, né, o entendimento, fazer essa análise crítica e aí sim ter a melhor forma, né, de alinhamento entre as duas partes. Legal. Hoje vocês trabalham tanto onshore quanto offshore? Isso. Tá. Exatamente. E hoje qual é o core business principal, o negócio principal da RCQ? Além do principal, quais são as demais dores que a RCQ resolve para o mercado? Certo. Tá. A RCQ é um laboratório de calibração e ensaios de instrumentos. Hoje, o nosso maior foco, né, tem sido o atendimento das calibrações e ensaios offshore, né, buscando mais a nossa carteira de clientes para o offshore, justamente entendendo aquela urgência, né, da necessidade do cliente. Nós atuamos também com ensaios elétricos, né, NR10, NR12, a parte de inspeção de equipamentos e também ensaios NR13. E hoje a gente tem buscado, né, no mercado clientes com a maior necessidade assim, de realizar atendimentos em embarcações, que a gente consegue fazer todo o processo do barco, qual a necessidade do cliente. Aí preparamos uma equipe, a equipe vai para bordo e consegue realizar esses serviços em loco. Legal, muito bacana. Moacir, qual é a expectativa da RCQ para esse ano de 2025, dentro do planejamento estratégico de vocês a nível de crescimento da empresa? Como é que você imagina, o que você tem sentido do mercado agora, no momento que nós estamos vivendo, e qual é a sua expectativa aí até o final do ano, se tratando de crescimento da empresa? Bom, é perceptível, né, que o mercado aqueceu, né, que o mercado está inclinado agora para um aumento de demanda. A parte de se estruturar com pessoas, né, não tem jeito, eu não vou conseguir ter um crescimento se eu não tiver um corpo técnico para atender o cenário do mercado. Né? Tecnologia, né, que caminha junto, não tem para onde você crescer se você não otimizar o teu trabalho. Né? Para trazer eficiência operacional. Eficiência, né? a parte operacional. Né? E o mercado em si está latejando aí. Né? O mercado está latejando. Né? Então, esse crescimento, a gente espera crescer aí, pelo menos, transformando em porcentagem, uns 30%. É o que no nosso... Como é que é o nome que dá? O nosso planejamento estratégico, a gente visa imagina e está se caminhando. Né? Talvez teremos até surpresa, se Deus quiser passar isso aí. Num comparativo assim, que a gente faz análise anual, né? Sim. O mercado ele tem sido bem otimista, né? Crescimento além do esperado. E assim, a gente está conseguindo acompanhar a demanda do mercado. Com certeza, assim, buscando o máximo, né, a qualidade de entrega, porque a gente entende que é uma faca de dois gumes, né? Você está preparado para... Você quer atender, mas estar preparado... Oferta e demanda, né? Exatamente. Você estar devidamente preparado para a demanda antes que você faça a provocação da oferta, né? Senão você oferta algo aqui, vem uma demanda muito grande, você não está pronto para essa demanda, você acaba tendo problema. É o maior desafio. Isso aí que é o calcanhar, né? É muito legal, assim, a gente está trocando esse bate-papo aqui, porque o que eu observo nas empresas enquanto consultor, porque a vantagem de você ser consultor é porque você modela boas práticas de várias empresas e você acaba enriquecendo o seu portfólio também, a sua consultoria, e você vê uma boa prática de uma e vê uma boa prática de outra e vê o que não funcionou em uma e que não funcionou na outra, né? E uma das coisas que eu percebo, falando hoje na questão de retenção de talentos, por exemplo, e todo negócio é um negócio de educação, né? Se a gente parar para analisar, todo negócio é um negócio de educação. A gente educa o mercado, a gente educa nossos colaboradores, a gente educa os nossos parceiros. Então a gente está o tempo inteiro educando. E uma das coisas que eu observo é que hoje você ter uma estrutura de RH bem montada, bem definida,
para que o seu processo de recrutamento e seleção, desde o início, seja bem elaborado, bem feito, você consegue reduzir o seu turnover, que é a taxa de rotatividade de pessoas, né? E você consegue ter uma assertividade maior. Principalmente, lá na Grove, por exemplo, hoje a gente está com um mantra que a gente está primeiro contratando o caráter, depois competência técnica. Porque um dos principais desafios hoje, quando eu falo de caráter, não é só a questão de princípios e valores, mas é a questão de alinhamento, né? Alinhamento de princípios e valores com o negócio. É o que nós chamamos também de fit cultural, né? Porque empresas fortes são empresas de cultura forte. E quando você tem uma cultura forte, essa cultura forte, ela espelha aquele colaborador. Você não precisa mandar ele embora, ele mesmo Seleção sente... natural. Seleção natural. Ele sente, cara, esse ambiente não é para mim, eu preciso ir embora. Aí tá tudo certo, né? Porque a gente tem uma cultura forte. Então hoje um dos grandes desafios das empresas é ter uma boa estrutura de RH para que esse corpo, digamos assim, monte uma cultura empresarial forte. Porque se você tem uma cultura forte, você tem uma empresa forte. Esse é um primeiro ponto. E isso também, agora, além da retenção de talentos, um outro grande desafio é alinhar isso ao crescimento. Você vê que uma coisa acaba dependendo da outra, né? As pessoas certas te ajudam a crescer, porque eles vão estar nos lugares corretos, e aí você tem que ir para a parte de gestão, que é aquilo que o Moacir falou, que é o que você... o seu papel, de ter todos os processos bem mapeados, com playbooks, bem definidos e organizados, para que você não tenha gargalo na operação. E aí, isso me puxa uma outra pergunta para vocês. Como é que foi o desafio de vocês para montar os processos dos setores de vocês? Porque nós sabemos que processo é caótico fazer processo. E o processo, para que você que é de SMS, ele está sempre em melhoria contínua, né? Busca contínua pela melhoria. O processo ele tá bom até que dê algum problema. Deu algum problema, mexe no processo, adequa o processo. Então, como é que foi para vocês esse desafio de montar todo o processo da empresa, ou aliás, continuar montando, continuar desenvolvendo? Sim. Então, aí quando a gente fala de melhoria contínua, é justamente porque o mercado está se desenvolvendo a todo tempo, né? São mudanças no mercado, mudanças nas pessoas, mudanças de tecnologia. E a empresa ela precisa acompanhar essas mudanças. Por isso a necessidade, né, da melhoria. Eu digo assim, é muito importante a gente ter os processos mapeados e buscar continuamente a verificação. O sistema de gestão ele tem que estar bem consolidado e acompanhando também o desenvolvimento do mercado. E não é fácil, é um desafio, porque a gente precisa ter isso bem forte na cultura da empresa, senão a qualidade, o setor qualidade vira o setor chato, né? Então... Fiscalizador, né? Exatamente. E a autogestão da qualidade, né? Como eu já falei. Um diferencial nesse processo foi o projeto da ISO 9001, a implementação da ISO 9001 na RCQ. Nós temos 2 anos de certificação. Legal. Não foi um processo muito fácil, mas foi um projeto muito bacana que nós tivemos a oportunidade de participar, tivemos uma mentoria alinhada ao canal Qualidade. Foi muito legal participar, porque a gente conseguiu até montar um comitê na empresa, um comitê engajado, justamente para que esse comitê pudesse, cada um com as suas responsabilidades. Você montou uns auditores internos, exatamente, né? Para que essas pessoas pudessem ajudar ali no processo de mapeamento, no mapeamento de processo. Okay. Então, isso ajudou muito com os procedimentos, com a parte de gerenciamento, tudo isso foi... E também o sistema, né? Porque um dos pontos assim, que mais trouxe benefícios e otimizou o processo foi quando a gente conseguiu ter um sistema, no caso, de gestão ali, automatizado. Legal. E isso facilitou bastante para todos os colaboradores, né? A gente conseguir ter essa cultura mais fortalecida. A ligação entre setores, o engajamento do pessoal, né? Isso foi
um diferencial que ajudou muito nesse processo. Ajudou bastante, né, no processo. Hoje a demanda de certificação ela em função da implantação desse sistema se ampliou, se aumentou até mesmo o controle, né? Facilitou no nosso controle. Legal. A gente consegue medir melhor, legal, né? Mensurar essa parte de quantitativo por esse processo. Bacana. Agora falando um pouquinho de marketing, né? Como que tem sido para vocês essa experiência com marketing? Não enquanto Grove, mas como é que tem sido para vocês o fator marketing dentro da RCQ? Como que vocês enxergam o marketing hoje? Como é que vocês visualizam a importância do marketing dentro da empresa? Como é que está isso no universo de vocês, falando de RCQ como um todo? Eu digo assim, o marketing, ele é um parceiro aliado ali aos negócios da empresa, né? Porque é aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Na verdade, eu gosto de dizer que quem não é visto não vende. Não vende, verdade. E é um diferencial quando você consegue expor a marca, né? Levar ao cliente, seja numa rede social, né, no LinkedIn, levando também ao marketing com tráfego pago, tendo esse investimento. Entender que é um investimento para a empresa. E hoje a RCQ tem investido nisso, nós temos uma grande parceria com a Grove. Boa. E nós temos, assim, bem positivo, né, o retorno. Entender, assim, quando a gente tem uma conversa, seja com um cliente, ou até mesmo um amigo, ou num networking, num evento, e fala, caramba, eu vi o post da RCQ, muito interessante aquele conteúdo que você compartilhou, aquele evento, bacana, a RCQ está sendo vista. É muito interessante isso, porque legal, a gente consegue enxergar que a gente tem que investir em marketing, a gente tem que ser visto, é importante para gerar negócios, né? E o networking é esse marketing pessoal também, profissional, e levando a marca da RCQ. Isso aí é super importante falar sobre isso, porque posicionamento de marca no mercado gera autoridade, e autoridade gera valor, né? Que, consequentemente, gera conexões e gera negócio. E o que eu sempre gosto de falar também é que marketing sem medição não é marketing. É só uma métrica de vaidade. Porque senão todas as nossas análises com relação a marketing serão baseadas em sentimento, né? Se as ações de marketing de uma companhia elas não são efetivamente medidas, elas não serão avaliadas, elas não ajudarão na tomada de decisão estratégica. Então não adianta você ter um canal de comunicação, ter estratégias de marketing que você faz sem um devido traqueamento, sem medir o início, meio e fim disso, para você avaliar o retorno do investimento. Porque senão, enquanto dono, a sensação que nós temos é o seguinte, cara, é muito legal, minha empresa está aparecendo, etc, coisa e tal, mas eu não tenho real noção de quanto aquilo está me trazendo de negócio. Porque quando a gente anda nesse campo, como eu disse, né, em outro bate-papo, se a empresa passar por alguma instabilidade, a primeira atitude do dono é cortar a tia da limpeza, do café e cortar a galera do marketing. Não é? Porque logo a consciência é essa, não, o marketing é mais para aparecer a minha empresa e não necessariamente para vender. E essa é uma visão muito errada dos empresários, que enquanto a gente não tiver uma consciência muito clara de que marketing é um pilar fundamental e é um braço do meu time comercial, eu começo a ter problema. Mas isso precisa ser medido, porque na maioria das empresas, as pequenas e médias empresas, a cultura de medição ainda é muito antiga, ainda é pouco utilizada. Quando você fala de CRM, quando você fala de dashboards para tomada de decisão baseada em dados, né? Porque hoje nós temos a possibilidade de subir uma campanha específica para um determinado produto ou serviço, fazer a avaliação de todos os leads captados nessa campanha dentro do funil de CRM e, inclusive,
chegar até o final do funil sabendo quanto ele gerou. Então, eu sei que eu investi 15, 20 mil numa campanha e que eu gerei 1,5 milhão de negócios. Aí a gente começa a olhar para o marketing de uma forma diferenciada. Por quê? Porque houve medição. Então, quando você não consegue medir isso, você não tem o real valor do marketing. Você não sabe. E, Wander, é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Hoje nós enviamos uma proposta comercial para um cliente, eu sei quantas vezes ele abriu a proposta, eu sei se ele encaminhou para alguém, eu sei quanto tempo ele ficou numa determinada página lendo a minha proposta comercial. Então eu estou do lado de cá vendo o movimento do meu cliente o tempo inteiro. Então isso para mim é um termômetro, a minha ferramenta me diz se o meu cliente, que é o que nós chamamos de lead score, a ferramenta me diz se o meu lead está quente ou se ele está frio. Então, se ele está quente, é hora de eu pegar o telefone e fazer um follow com ele. Fala, João, tudo bem? Como é que você está? Né? Nossa, Wander, acabei de ver sua proposta. Que incrível! Né? Então, hoje nós temos ferramentas que nos ajudam muito nessa parte comercial. Então, marketing, vendas, eles precisam caminhar muito juntos. Marketing maçaricando vendas e vendas maçaricando marketing. E hoje, assim, falando disso, como que é o planejamento de vocês? Essa semana nós tivemos a FPSO, lá no Rio de Janeiro, né? Foi um evento muito bacana quanto feira. Como é que está o planejamento de vocês assim para feiras? Como é que vocês enxergam feiras? Vocês fazem investimento em feiras, não fazem? Como é que vocês fazem essa estratégia para feiras? Quem respondeu isso? Você. Desculpa. Pode, fica tranquilo, que pode tudo. A participação em feiras ela é extremamente importante, porque é o momento que você tem o networking, né? Você consegue entender o mercado, consegue trocar, né, experiências, trocar conhecimento com outras pessoas, conseguir se aproximar do cliente, porque é muito importante, né, você participar da feira, entender onde o seu cliente está, o que você pode oferecer, se aproximar, olha, eu sou a pessoa ali que faço esse contato com você, é muito interessante. E o investimento, assim, para a RCQ, a gente tem participado ativamente de feiras, de eventos, temos também eventos participando ali da Rede Petro, que é muito importante, né? A gente consegue ter essa troca, né? Junto ao Sebrae, junto à Firjan. Então, são momentos ali que a gente, como média empresa, né? A gente consegue ter bastante resultado com a participação. Legal. E é posicionamento de marca, né? Você tá lá apresentando a sua marca, fazendo conexões, gerando networking, agendando reuniões. Feiras são excelentes oportunidades de trocar cartão de visita. É verdade. No modelo old school, né? No modo antigo de fazer negócio. Nós sabemos que é uma mera formalidade, mas ainda existe muito no nosso mercado, né? De você trocar um cartão e depois você pegar aquele cartão. Te encontrei na feira, vamos marcar um café, marcar um bate-papo e ir lá e conversar com o cliente, né? Isso é bem legal. Bom, eu quero fazer mais uma pausazinha aqui agora. Bom, agora é hora de agradecer a mais um parceiro nosso aqui, a Global Control, uma empresa especializada em limpeza e higienização de tanques em espaço confinado, dedetização, manutenção predial e residencial. Precisando de qualquer um desses serviços, você vai falar com o meu amigo Douglas e com toda a equipe comercial dele lá na Global Control. A gente vai deixar aqui o site para você. Clique aqui, acesse lá, Global Control. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso bate-papo com essa dupla incrível aqui, Moacir e Natália da RCQ, Controle de Qualidade. Moacir, fala para a gente um pouquinho dessa experiência de como é trabalhar com a filha. Na verdade, os filhos, né? Os filhos. Como é que é essa relação? Como é que é esse respeito hierárquico dentro da empresa? Vocês se chamam de pai? Vocês se chamam pelo nome? Como é que funciona isso dentro da empresa? Conta pra gente. Bom, prazeroso, né? Eu posso falar que fico emocionado, né? Deixa eu me segurar. É uma realização, né? Você trabalhar com o filho, né? Se enganjar, virar o espelho, né? Não foi fácil no começo, né? Porque tem aquela
parte de crescimento. A Natália, que é a mais antiga dentro da empresa, ela cresceu dentro da empresa. Tá? Então a coisa começou a funcionar quando começou a criar setores. Tá? Aí a Natália se desvinculou da figura pai. Ok. Ela passou a ter a responsabilidade profissional. Legal. Tá? Se tratamos pelo nome. Tá? Legal. Ela me trata pelo nome, mas eu não consigo tratar como deixar de ser filho, né? Me chama de filha? De filha. Minha filha. Né? Eu falo Moacir. Ela me chama de Moacir. É igual o Yuri, né? eles são profissionais ao extremo. Ao extremo. Mas quando quer pedir, pede como filha. Mas é gratificante, né? Foi sequência. Tá. Né? Foi sequência. Veio o Lucas, depois Vitória, Karina, o Júnior. Né? Tem o menorzinho que já se espelha, já se identifica dentro da empresa. Legal. E o profissionalismo, o respeito, né? Isso fez todo o diferencial. Legal. Né? Fez todo o diferencial. Mas realmente, depois que ela passou a ter contato com outros profissionais de outros setores, foi se encontrando. Né? Foi se encontrando. E hoje, essa profissional que você está vendo aí, Legal. que eu falo assim, pô, já está quase na hora de eu pendurar a minha chuteira, aí eu vou estar bem encaminhado, bem enganjado com os filhos. Eu estou com outro agora, está embarcado, o Lucas foi fazer uma avaliação e um atendimento externo, Legal. numa plataforma. Então, quando você vê o seu filho, né, os filhos se encadeando, se formando, porque tudo também tem através do estudo, da educação, né, que é o resultado final, é o que você está vendo aí. O conhecimento liberta, né, cara? Liberta. O conhecimento liberta, o conhecimento abre portas, isso é muito importante. E falando dessa questão de pais e filhos, né, eu também vivo isso na Grove, com o Yuri, com a Ive. A pequenininha também respira a empresa, e o bacana de criar os filhos assim é que eles respiram a empresa, né? E isso é muito legal. Tem até uma história curiosa lá na Grove que aconteceu. Nós tínhamos um colaborador lá trabalhando conosco já há 6 meses, né? E aí nós fomos viajar juntos para Campo Grande para visitar um cliente uma vez, ele comigo. E ele no carro virou para mim e falou assim, pô, Wander, eu fico muito assim impressionado com a relação de sócio que você tem com seu sócio. Aí eu, sim, é muito legal. Ele, cara, eu nunca vi um sócio beijar a mão do outro e pedir bênção. Aí eu olhei para ele assim, como assim? Ele, não, cara, o Yuri beija sua mão, pede bênção. Eu falei, mas o Yuri é meu filho. Ele, hã? O quê? Eu falei, o Yuri é meu filho, cara. Ele, caramba, eu tô há 6 meses na empresa e não sabia que ele era seu filho. Eu falei, pô, é meu filho. Não parece, né? Parece mais o meu irmão. Mas ele ficou surpreso de saber que o Yuri era meu filho, porque 6 meses trabalhando na empresa ele não conseguiu saber que o Yuri era filho. Mas admirava a nossa relação de sociedade. Então eu acho que, por mais que nós tenhamos uma empresa de cultura familiar, é importante que os papéis, né, estejam muito bem definidos e alinhados para poder funcionar e a gente não misturar isso, né? Respeitando os espaços. Exatamente. Né? Respeitando os espaços. A formação, né? A Natália se formou, então vê aquele processo de confiança. Agora é com ela. Ela se preparou, agora é com ela. Né? E você vê o acontecimento, as coisas se modelando, né? Sim. Se formando. Lógico, hoje a Natália viveu todo o tempo dentro da RCQ. A Natália conhece a RCQ de ponta a ponta. Todos os setores ela tem base, né? Tá pronta para assumir. Assumir, pronto. Tá pronta para assumir e deixar o paizão descansar, ficar mais olhando relatórios. Que é o meu desejo, né? Ó, vou te dar um conselho, já começa a preparar dashboards, fica em casa, fica na lancha, em qualquer lugar, só com a televisão, com os indicadores. Aí você olha lá e tem que gritar ali, Nath, tô precisando disso, então fica mais fácil. A proximidade, né, nossa também é importante. Né? Mas a veia aí é o respeito. Legal, isso é fundamental, muito legal. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, falando um pouco de Grove, do ecossistema Grove Hub, né? Eu queria ouvir de vocês como é que tem sido a experiência de vocês enquanto Grove, como é que tem sido a evolução de RCQ antes Grove, pós Grove? O que vocês acham que a Grove trouxe de positivo para vocês? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que tem sido a experiência de vocês com a Grove. E outra, não precisa rasgar cedo. Se tiver bom, pode falar que tá bom. Se não tiver bom, pode falar que não tá bom também. Tá tudo bem.
Como é que tem sido essa experiência com esse ecossistema da Groove? Bom, hoje eu digo que essa parceria, né, RCQ Groove, está bem consolidada. Nós estamos aí já há uns 2 anos, beirando 3, né? E antes, a RCQ, ela tinha um marketing, mas era um marketing mais aquele data comemorativa, e a gente precisava postar ali na rede social e buscando, né? O marketing mesmo foi o que você explicou, era o porta a porta, da gente chegar e ter essa proximidade com o cliente. Mas o digital, a gente ainda tinha esse desafio. E quando a gente teve esse contato, né? Através da Rede Petro, teve ali também todo um processo que gerou esse networking com a Groove, eu percebi que assim, o diferencial foi o atendimento do mercado offshore, a especialização de vocês. Isso facilitou, né, para a RCQ o entendimento, porque não é um negócio tão simples de se entender. Falar sobre calibração, falar sobre ensaios, entender o papel do Inmetro, né, da CEGEC, da acreditação dentro da RCQ não é tão fácil assim. E a Groove, ela conseguiu enxergar esse papel e trazer, né, a experiência que vocês têm também com outras empresas e empresas que são nossos clientes também. Legal. Então, isso facilita muito no networking, na construção do marketing, na construção das nossas redes sociais, no posicionamento de marca. Então, isso trouxe assim, de forma muito positiva e consolidando, né, a parceria para novos negócios. Legal, que bacana. E a ideia nossa, né, é justamente essa. Quando algumas pessoas, quando perguntam, a Groove é uma agência de marketing? Não, nós não somos uma agência de marketing, né? Nós iniciamos como uma agência de marketing, mas hoje nós somos um ecossistema, nós nos tornamos um hub, né, com 4 divisões: educação, consultoria, tecnologia e marketing. Então, marketing é uma das empresas. E não é só uma divisão de um CNPJ, não. Cada empresa tem o seu CNPJ, tem a sua estrutura. Então, tanto na divisão de tecnologia, educação, consultoria e marketing, cada uma tem a sua estrutura devidamente montada. Porque qual foi o nosso entendimento também? A gente começou a entender que quando o mercado não tem consciência de algo, a percepção de valor ela é baixa. E que a gente precisava primeiro educar o mercado para depois vender. Então, principalmente quando a gente entra pelo braço de consultoria e que a gente começa a estruturar o time comercial das empresas, implementar CRM, treinar a equipe, preparar aquilo tudo e mostrar para os nossos clientes o que o time de marketing precisa efetivamente fazer para dar esse suporte para uma máquina de vendas, o cliente começa a entender, cara, meu sobrinho não dá conta de fazer isso. Porque algumas empresas têm esse comportamento, né, de botar o sobrinho, um assistente para cuidar do marketing, ou até mesmo a pessoa do RH. Sim. A gente encontra isso em várias empresas. Quem é que cuida do marketing da sua empresa? É o RH. Né? Então, quando a gente traz essa consciência a nível comercial, o comercial olha, cara, a menina do RH não vai fazer isso não. O menino que faz o post aqui não vai conseguir fazer isso. Porque é complexo realmente você falar de marketing de performance, você utilizar. Então é por isso que a gente entra com o braço de tecnologia, educação e consultoria, para que o cliente entenda de verdade, cara, quais são as nuances do marketing. Porque hoje há uma confusão grande entre comunicação e marketing. Comunicação é uma coisa, está inserido dentro de marketing, mas a maioria das pessoas coloca isso num pacote só. Mas bacana saber que vocês estão felizes aí com o nosso trabalho, a gente está caminhando para o final. E eu queria deixar agora aí um momento para vocês deixarem uma mensagem para a nossa audiência. E vocês podem falar. Foi rápido, né? Acabou indo muito rápido. A gente está aqui batendo um papo e está super saudável. Mas eu queria deixar agora vocês à vontade para vocês deixarem uma mensagem para a nossa audiência. Saiba que a nossa audiência ela é muito qualificada, tem muitos empresários assistindo a gente, muitas empresas. Então também é o momento de vocês fazerem um pitch aí da RCQ e venderem o peixe de vocês, tá bom? É o momento da pescaria. Então eu quero deixar aí para vocês, Nath, primeiro você. Primeiro você. E depois deixar o paizão deixar um recado aí.
Vai lá. Perfeito. Bom, tem uma mensagem, né, uma frase extremamente importante que faz parte da cultura da RCQ, que eu gostaria, né, de falar um pouquinho sobre ela, nada se compara à energia de um grupo de pessoas buscando o mesmo propósito. Uau. E isso é marcado, né, uma tatuagem na RCQ, porque é o sentimento que a gente traz, né, do propósito, do objetivo, daquilo que a gente busca como estratégia, como cultura, e levar isso para os nossos clientes. Entender que a RCQ não é só uma venda, um negócio, faz parte, né, da conformidade normativa, mas a gente precisa também se aproximar. E nós temos uma equipe bem consolidada, uma equipe que tem esse propósito de ajuda, de energia. Então, essa é a mensagem. Legal, muito bacana. Uau, você falou de tatuagem, eu já ia procurar. Onde é que tá tatuado? Mas isso aí é uma tatuagem que eu Bacana. carrego, né? É uma transformação de vida, tá? É uma filosofia, tá? E quando se fala em transformação de vida, realmente o Moacir foi transformado, né, em função dessa frase. Que legal. Né? Eu faço parte de um grupo, né, e esse grupo me ajudou a transformar a minha vida, e isso reflete em tudo aquilo que eu participo, na minha vida profissional, na minha vida familiar e até mesmo na minha vida espiritual. Cara, que massa. Moacir, muito maneiro ver o brilho no teu olho, cara. E isso é bacana porque só quem é empreendedor raiz entende o que é ser empreendedor, né? Verdade. Dos desafios, das conquistas, das decepções, né? A gente vai ganhando algumas cicatrizes no decorrer do caminho, mas só quem é empreendedor de verdade entende esse brilho. Eu quero te dar os parabéns por isso. Obrigado. E eu queria também, aproveitando a sua experiência, os seus anos de experiência como vendedor, eu queria pedir para você, se você puder olhar para essa câmera aqui, e mandar uma mensagem para quem pensa em empreender e para... Lógico que quem quer empreender tem que saber vender. E qual seria a mensagem que você deixaria para essa pessoa que às vezes está lá sentado numa grande empresa, atrás da cadeira, e ele quer empreender e atrelado a isso a estratégia de venda que você utilizou na sua vida? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Olha, a dedicação, ela foi todo diferencial. Acreditar, tá? Acreditar no potencial, dividir, tá? Relacionamento, tá? E crédito. Tá? Eu falo para os meus filhos que eles vão sentar em qualquer mesa enquanto eles manterem o relacionamento e o crédito. Bacana. Isso Uau. aí é para quem quer empreender. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Pessoal, muito obrigado a vocês. Olha, foi assim. A mão tá gelada, tá foi nervoso. Bom demais. Foi bom demais esse bate-papo. Muito bom. Conteúdos aqui, insights incríveis saíram dessa conversa. Tenho certeza que outras virão, né? Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui nesse terceiro episódio nosso aqui do Grovecast. Vocês têm um espaço muito bacana no meu coração. A gente, enquanto empresa, nós estamos aí há quase 3 anos juntos, e isso é muito bacana porque isso, pra gente do lado de cá também, mostra que a gente está no caminho certo, né? E que a gente precisa estar em movimento o tempo inteiro. Isso aqui é movimento. Então a gente precisa estar em movimento o tempo inteiro. Então eu quero agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu espero que a nossa jornada continue sendo muito longa e muito forte a cada ano que passe, e que a gente possa também contribuir com o crescimento de vocês. Legal? Muito obrigada também, Wander. Obrigada a toda a equipe, né, do Grovecast. Foi maravilhoso. Desculpa, foi maravilhosa essa experiência. E eu tenho certeza que essa troca, né, essa energia que a gente teve aqui, isso leva como aprendizado. E com certeza também novos negócios para que a gente possa, né, sempre ter essa parceria aí fomentada. Legal. Obrigada. Valeu. Turma, esse foi mais um episódio do Grovecast.
Não deixe de acessar as nossas redes, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Para que você possa também marque o sininho, para que você sempre receba notificações de novos episódios. Valeu, um grande abraço, tchau!